Muito bem, pessoal. Vamos na vídeo de quê, cara? De Química Provinha da URGS 2025. Quem fala aqui com vocês é o professor Luciano Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeirinha. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Sobre as propriedades das soluções, assinale V, verdadeiro, F, falso, as afirmações abaixo. Vamos às propriedades coligativas. Uma solução aquosa de sulfato de magnésio congela em uma temperatura menor do que 0 grau. Cara, agora eu vou te dizer uma coisa. Quem gosta de tomar alguma coisa bem gelada, um refri, uma cerveja, eu não bebo cerveja, então vamos no refri, uma keep cooler também pode ser, né? Um champanhe. Tu pode fazer uma técnica que é o seguinte, tu bota água, tu bota gelo e bota sal grosso. O que acontece? Quando tu coloca um soluto não volátil, o que é um soluto não volátil? Cara, é um sal, um açúcar, qualquer coisa desse tipo, mas sal é melhor. Colocando um sal ali, ele faz o efeito da crioscopia. O que é o efeito da crioscopia? É a diminuição da temperatura de congelamento, de solidificação. Então, quando tu pega um líquido, tu bota lá gelo, deixa ele bem gelado, porque a 0 grau o gelo vai derretendo e aquela água vai ficar a 0 grau. Se eu botar sal, eu baixo a temperatura de derretimento do gelo para menos 10. Então a água cai para menos 10. Vai ter água líquida a menos 10 graus Celsius. Então, sempre que eu adicionar um soluto numa água, que seja sal, tu vai fazer o quê? A temperatura de ebulição sobe, isso chama isso de ebulioscopia, e a temperatura de solidificação baixa, que a gente chama de crioscopia. Tu alonga, em vez de ser 0 e 100, vai ser menos 10 e 105, digamos. Tá? Então, faz esse alongamento das duas pontas da ebulição e da solidificação ou fusão da água. Sacar a ideia? Então, a gente tem agora na primeira é o efeito da crioscopia, e isso é verdadeiro. Tu faz então que esse tipo de propriedade da água ele se modifique pela adição de um soluto não volátil. Então, se a primeira já é verdadeira, já consigo baixar isso aqui, né? Tu pode eliminar A e pode eliminar B. Depois, segunda. Uma solução aquosa diluída de ureia, NH2,2CO, possui a mesma temperatura de ebulição de que uma solução aquosa diluída de brometo de potássio, ambas na mesma concentração molar. É molar mesmo, tá? Beleza? Agora, o que isso aqui vai te sacanear? O que acontece é o seguinte, ó, que a gente chama aqui, ó, de pressão de vapor, tá? Ou, quando tu coloca mais, na verdade não é quem tu coloca, mas é o tipo de substância que ele é, porque ele vai ter que liberar os seus íons. Então, quanto mais íons tiver, mais tu vai abrir a situação de aumentar a ebulição e baixar a fusão. Então, aqui no caso, olha só, esse cara, NH2,2CO, tu vai ter então aqui, ó, o NH2, opa, deixa eu arrumar. A gente tem que ver quantos íons se formam, tá? Então aqui, ó, NH2 duas vezes CO. Então tu vai formar aqui, ó, um NH2 aqui, um outro NH2 aqui. Isso é meio complexo de entender, mas vai, ó, mais um CO aqui. Eu abri então 3 caras. Só por que tu repetiu o NH2 duas vezes? Que tem esse 2 aqui embaixo. Então nota que eu tenho ali 3 íons. Eu tenho NH2, NH2 e o CO. 3 íons. Já o brometo de potássio, potássio é o K, família 1, bromo é o BR, família 17. Então, como eu teria que fazer aqui tipo de ligação, ó, K, família 1, tem um elétron, bromo, família 17, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Esse potássio dá um elétron para o bromo, aí perde esse elétron e o bromo ganha um elétron aqui e vai a 8. Então, potássio família 1, bromo família 17, a formulinha ficaria KBr. Quando eu vou abrir o KBr, eu abro em K e abro em BR. Olha quantos íons eu tenho aqui. Eu tenho só 2 íons. E aqui eu tenho 3 íons. Essa mudança da quantidade de íons de 2 no brometo de potássio para 3 na ureia altera a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Quanto mais íons, mais baixa a temperatura de fusão, então tu congela mais baixo, e mais alta a temperatura de ebulição, quanto mais íons. E aqui ele me disse que os dois vão ter a mesma concentração molar, vão ter a mesma temperatura de ebulição. Não. Sem chances. Isso aqui é falso. Por que que não? Porque que um tem 3 íons e o outro tem 2 íons. Essa é a diferença. Se fosse os dois com 3 íons, é a mesma temperatura. Mas como não são 3 íons, um é 2, o outro é 3,
já mudou. Então a segunda é falsa e já estava aqui na cara que era falsa, né? Que sacanagem, eu fiz toda a explicação. Mas tá bom, aprendemos o conteúdo. Terceiro, a pressão de vapor em equilíbrio com uma solução aquosa de 0,010 mol por quilo na menos 1 de NaCl é maior que a pressão de vapor em equilíbrio de uma solução de 0,010 mol por quilo na menos 1 de AlCl3. Vamos já aqui abrir, ó. NaCl abre em Na e abre em Cl. E o outro cara abre em AlCl3. Ele abre então aqui em AlCl3. Ele abre em Al, cloro, né, alumínio, cloro, cloro e cloro. O que acontece? Aqui eu tenho 2 íons. Aqui eu tenho 4 íons. Então esse cara aqui, ó, vai ter uma temperatura de ebulição mais alta. E esse cara aqui, temperatura de ebulição mais baixa. Beleza? E o que é a pressão de vapor? Vamos dar um look aqui, ó. Quanto maior a quantidade de íons, menor será a pressão de vapor. Quanto mais íons, menor a pressão de vapor. Porque a pressão de vapor, ele está pressionando para entrar em ebulição. Ele está pressionando para mudar de fase. Então, se muda de fase com uma temperatura mais alta, porque a pressão é mais baixa. Tá? Então, olha lá. Ó. Quanto maior a quantidade de íons, menor será a pressão de vapor. Ele vai entrar em ebulição mais alto. A pressão de vapor em equilíbrio com uma solução de 2 íons é maior que a pressão de vapor em equilíbrio com uma solução com 4 íons. Ó. Vamos voltar no texto ali. Ó. Quanto maior a quantidade de íons, menor a pressão de vapor. Então aqui eu tenho mais íons, esse cara é menor, o AlCl3 é menor, e o NaCl é maior porque tem menos íons, maior pressão. Mais íons, menor pressão. É o inverso. A pressão de vapor em equilíbrio em solução de NaCl é maior, sim. Ele tem menos íons e tem mais pressão de vapor. Essa aqui é verdadeira. Porque ele quer entrar em ebulição mais rápido. Ele vai entrar em ebulição de 102 e o AlCl3 vai entrar em 110. Então, quem entra em ebulição mais rápido tem maior pressão. Então, menos íons, mais pressão. Mais íons, menor a pressão. Porque a temperatura fica mais alta, demora mais para entrar em ebulição. Então já vimos que essa aqui é verdadeira, a C está fora. Vamos à última. A água pura na osmose reversa, utilizada na dessalinização da água do mar, passa através de uma membrana semipermeável, diluindo a água salgada. Olha só, tu quer tirar o sal da água. E tu vai botar então água na água salgada? O que é osmose reversa? É o inverso da osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem do meio menos para o meio mais. Então, se vemos aqui, a gente tem aqui, ó, na osmose tu tem aqui uma membrana, aqui tu vai ter um líquido e aqui tu vai ter outro líquido. Digamos que esse aqui seja mais concentrado e esse aqui seja menos concentrado. A água vai passar do menos para o mais. Mas aqui é uma osmose reversa. Então aqui a água passa do mais para o menos, beleza? Aqui então seria água pura e aqui seria água salgada, porque a água salgada tem sal, então ela é mais concentrada. Então na osmose reversa a água sai da água salgada e vai para a água pura. Aí tu consegue fazer água pura para tu beber, né? Não pode ser pura, tem um pouquinho de sal, mas depois tu bota um salzinho no final lá, tá? Então aqui, ó, a água pura na osmose reversa, utilizada na dessalinização da água do mar, passa através de... A água pura não passa. Passa a água da água salgada para a água pura, porque na osmose reversa passa do mais para o menos. Na osmose normal, do menos para o mais. Cuidado com isso aqui volta e meia cai, ou em química ou em biologia, tá? Então essa aqui é falsa. Se essa aqui é falsa, a gente pode marcar lindamente a letra E de elefante. E tá feito mais uma questão. Deu quase 10 minutos de vídeo, né? Mas resolvendo as 4 ideias ali e tá feito. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no TikTok para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.